construir essa casa sobre a rocha. Então, fala para a gente, Carol, os motivos aqui, né, para que um cristão hoje em dia se envolva com a apologética cristã, um momento tão crucial hoje, onde literalmente Uhum. muitos de nós estamos inseridos em sistemas, estamos trabalhando no meio de pessoas que não concordam, que são contra, que vão fazer chacota, que vão rir, não é? E vão dizer que é Uhum. isso, né? Você tá por fora. Fala para nós aí quais são os motivos que o cristão precisa se envolver. Bem, Dri, o primeiro eu falei para vocês, né? O mandamento bíblico é a Uhum, gente se engajar com a estar pronto para dar a razão da esperança que a gente tem. Não é só 1 Pedro 3,15 e 16 que uhum, eu falei para vocês. Tem Judas também que fala assim, ele falando assim, eu senti que eu deveria escrever para vocês para batalhar acerca da fé, ou seja, tem vários versículos que falam para a gente, nós devemos nos engajar na questão da defesa da fé. Mas tem outros motivos também que eu acredito que todo cristão deve se engajar, deve se aprofundar na apologética e no estudo da defesa da fé. Primeiro é que a apologética vai ajudar a gente a mostrar para aqueles que ainda não creem, né, que a fé cristã é verdadeira e que a fé cristã uhum, faz sentido. A apologética, ela ajuda a derrubar barreiras. Existem várias barreiras que impedem uma pessoa de ouvir o evangelho. Eu sempre uhum, falo isso com os meus alunos. O que é o evangelho, né? Até uma definição que eu pego do Justo Gonzalez também no livro História Ilustrada do Cristianismo. Ele fala assim que o evangelho é a boa nova de que Deus se inseriu na história da humanidade através de Jesus Cristo em prol da nossa redenção. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de que Deus, ele se inseriu na história da humanidade através de Jesus Cristo, então tem Deus, tem Jesus Cristo, como que esse Deus se inseriu, né? Tem a questão da redenção, por que a gente precisa de redenção? Então, assim, implícito nisso aí tem a questão do pecado, a questão do destino da vida eterna. Então, existem vários conceitos que a nossa sociedade atual, que é pluralista, naturalista, secular, ela uhum. relativista, ela parece assim, né? Pode parecer a pessoa está falando coisa sem sentido algum. Então, a apologética, ela vai ajudar, nos ensinar, ajudar a gente a apresentar essas questões, essas justificativas, esses argumentos de que, olha, nós cremos em várias coisas, em todas essas coisas que a Bíblia fala, e faz sentido crer nisso, sabe? A gente não crê só por emoção ou só Yeah. por uma questão de uma mitologia, algo que a gente não reflete, não, nós estamos lidando com a verdade. Então, a apologética vai ajudar a gente, vai ajudar os cristãos a apresentar isso para os incrédulos e, fazendo isso, alcançar os incrédulos. Que muitas vezes, quando eu falo os incrédulos, os que ainda não creem, porque às vezes, né, chegar e anunciar o evangelho não vai fazer sentido algum, a menos que a existência de Deus faça sentido, que a existência de Sim. Jesus faça sentido, que a necessidade de redenção faça sentido e nossa realidade de uma vida pecaminosa, né, de uma natureza pecaminosa faça sentido. Então, primeiro para mostrar para os que ainda não creem que a fé cristã é verdadeira. Segundo, que Uhum. a apologética também fortalece os cristãos. Então, ela é tanto para fora, né, da igreja, né, para aqueles que ainda não estão na nossa comunidade de fé, que não conhecem a Cristo, mas elas também ajudam a fortalecer aqueles que já são cristãos, que já Uhum. se comprometeram com Cristo, com a cosmovisão cristã. Eu falo, Dri, e eu peguei isso até do William Lane Craig, que uma vez ele falou que todo cristão que leva a fé a sério vai ter dúvidas, vai ter perguntas, né, Uhum. vai estar refletindo sobre o material bíblico ali, e lógico que ele vai, né, vai gerar aquela reflexão, mas espera aí, faz sentido acreditar nisso? Qual Uhum. outra evidência que eu tenho? Então, a apologética, como ela trabalha com esse lado racional, ela vai ajudar os cristãos a fortalecer a fé nesse sentido, sabe? A apologética é a defesa da cosmovisão cristã, é a defesa das doutrinas cristãs. Então, ao entender que existem dúvidas que precisam de respostas, você vai se aprofundar mais na doutrina também. Então, você vai buscar aquela questão que eu sempre falo, né? No que cremos, que são as doutrinas, e por que faz sentido crer que que é o trabalho da apologética. Então, o cristão que vai caminhando ali com a apologética, ele vai estar mais fortalecido também, Uhum. intelectualmente e espiritualmente também, não é só uma questão de razão, né? É fé Não. e razão, né? Sim, é fé e Atuando razão, gente. é fé e razão.
Então, vai estar ajudando nesse ponto também. Uma terceira questão também que eu acredito que a apologética ajuda é relacionar as doutrinas cristãs com outras áreas do conhecimento humano, sejam das ciências duras, né, que a gente fala aí, que são assim, a física, a matemática. Dri, eu falo com o pessoal, você lembra quando a gente fez aquela matéria de problema do mal no mestrado, que tinha aquele livro que tinha um tanto de cálculo, tanto de argumento lógico, que Sim, folhas e folhas de argumento. matemática. Você lembra, Adri? Eu falei assim, Senhor da glória, eu saí da engenharia para cair nisso aqui. Uhum. Era assim, relaciona, né? Por exemplo, que quando a gente vai defender Gênesis, a gente como que a gente relaciona também com as questões com a teoria do Big Bang, as teorias que tem aí, por exemplo, da evolução da espécie, como que a gente tem contato também com essas teorias? Eu, por exemplo, que estou indo mais para a área da moralidade, para a área da literatura, como que, estudando apologética, né, eu me relaciono também com a filosofia analítica, com a filosofia modal, essas coisas assim. Então, a gente vê que o estudo da apologética te leva a outras ciências. Você vai confirmar, vai falar para mim, Dri, eu falo com o pessoal às vezes acha que eu sou doida. Quantas vezes você leu o livro de apologética, você leu sobre Dostoiévski, Tolstói, C.S. Lewis e por aí vai. Nietzsche. Claro. Claro, Franz são Kafka. Então, pessoas fantásticas. Eu gosto muito de ler os argumentos de Nietzsche e mergulhar naquela mente brilhante dele e ver que ele estava falando a verdade, que nós passaríamos e chegaríamos em um momento onde nós íamos dizer: onde está Deus? Cadê ele? E Sumiu. Ele nós nos estava matamos. certíssimo e está voltando todo esse pensamento, esse estudo. Ou seja...